Pessoal, foi publicada uma nova versão do Manual do E-Social, agora na versão 1.1, foi publicado no dia 13, e eu tô aqui nesse vídeo pra gente dar uma olhadinha junto. Fala DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu tô aqui nesse vídeo porque saiu uma atualização do Manual do E-Social e a gente vai olhar aqui, a gente vai dar uma passada por essa atualização, tá? Eu vou estar vendo agora e já acompanho para ver junto com vocês. Não sei se vocês estão acostumados a acompanhar as atualizações, a ficar lendo o manual, se vocês usam o manual no dia a dia. Eu quero sempre recomendar que vocês baixem a última versão, a versão atualizada, salva aí numa pasta na área de trabalho. E sempre que surgir alguma dúvida sobre algum evento, dá uma olhadinha no manual. Ele está vindo numa linguagem bastante clara, né? Eu acredito que esse é um dos trabalhos que o pessoal tem feito. Sempre está publicando o manual numa linguagem bastante clara, bastante acessível. E se ficar alguma dúvida, vocês sempre podem estar abrindo chamado no Fale Conosco do E-Social, que eles dão mais esclarecimentos. Então, se você não sabe ainda como baixar essas informações ou onde acessar, acompanha comigo aí na tela. Eu estou no portal do E-Social, você pode vir aqui nesses 3 pontinhos na parte superior. Você vai em Documentação Técnica. E aqui tem o manual que foi publicado, né, no dia 13. Que traz aí a consolidação, então o manual consolidado na versão 1.1, tá? Aqui, se eu baixar ele tem PDF, ele já está baixando direto no computador. Aqui vai ter outras informações, né? Tem ainda os layouts da versão 1.0. Por que ainda está aqui a 1.0? Porque a 1.1 começa a ser implantada agora dia 16 de janeiro, que é uma segunda-feira, e ela fica as duas versões funcionando juntos, né? Simultaneamente, e elas devem ficar até março, se não tem nada, dia 19 de março, que elas devem estar simultaneamente ali juntos. Depois disso fica só 1.1, certo? Então por isso que ainda tem aqui da 1.0. Mas se você já quiser ir olhando os layouts da 1.0, você clica aqui e você tem acesso ao layout, que é a estrutura do evento. É detalhado ali quais são os campos que vão sendo preenchidos em cada evento. Agora, tendo o layout em HTML também você consegue consultar tabelas. Ele tem hiperlinks, né? Então, se você quer consultar um evento aqui, sei lá, esse evento aqui, e ele tem ali hiperlink, onde ele abre o texto, dizendo o que é a informação, onde localizar. Se ele cita alguma tabela 5, ele te direciona para a tabela, para você olhar o que tem nessa tabela 5, né? Quais são as informações que tem ali, beleza? E o manual está aqui, mas você pode, né? Eu recomendo que você baixe esse aqui, ó, que está aqui na parte de baixo, ó, que é o manual que ele tem as marcações, ou seja, você consegue saber, se você está estudando social há muito tempo, você consegue saber o que mudou de uma versão para outra. Se você tem desejo de estudar, se aprofundar, quer ler, quer entender, você já pode ir direto nas marcações. Então, sempre que sair uma nova atualização, eles estão fazendo esse trabalho de deixar marcado o que alterou. Isso facilita bastante o aprendizado. Só lembrando que esse manual que foi publicado, ele é uma consolidação de alterações que já tiveram. Então, por exemplo, esse manual é o que vai estar vigente agora. Vai ter outras notas orientativas, né? Notas orientativas são explicações para determinados procedimentos, coisas pontuais. Então, né, teve até aqui uma nota orientativa que trouxe as alterações de uma versão para outra. Então, vai tendo ali, sempre estão publicando notas orientativas que tem ali orientações em texto, passo a passo, de como resolver determinada situação, coisas pontuais do manual. Nós temos também as notas técnicas. Notas técnicas, elas apresentam uma alteração que vai acontecer no futuro. Então, por exemplo, o processo trabalhista, né, que está entrando agora na versão 1.1, ele era uma nota técnica. Ela era uma nota técnica de documentação evolutiva. Então, ele estava trazendo uma alteração no layout, uma alteração que ia acontecer. Então, nós temos as notas técnicas, as notas de documentação evolutiva, né, a NDE. Então, nós temos até aqui uma que ainda está por aqui do imposto de renda, que ela não foi substituída completamente. E aí, aqui eu tenho a consolidação. Então, eles podem trazer nessa consolidação correções no texto que tinha uma informação no manual, alguém viu, questionou, eles foram lá, ajustaram o texto. Alguém faz perguntas, questionamentos, eles vão lá, trazem mais orientações, trazem mais exemplos. E junto com todas essas alterações que vão acontecendo durante esses períodos, eles consolidam tudo no manual. Beleza? Foi uma explicação assim bem geralzão do que vem no manual. E aqui na primeira tela, ele fala que é o manual consolidado, né? Até janeiro de 2023. Ele foi publicado agora no dia 13 e eu estou gravando esse vídeo no dia 14. Então aqui ele fala, orientações constantes no manual são aplicáveis para as informações prestadas na versão 1.0 e 1.1 do layout do E-Social. Contudo, algumas orientações referem-se aos eventos,
campos e regras existentes apenas na versão 1.1 do referido layout, como é o caso, por exemplo, do processo trabalhista, ele é um evento da versão 1.1, não da 1.0. Elas vão funcionar ali paralela, como eu falei, depois ela é substituída integralmente e fica só na 1.1. Essa versão incorpora, ele fala o que está sendo incorporado aqui, ó. Nota orientativa S1 de 5 de 2021, nota orientativa S1 de 12 de 2022, e aí ele vai falando. Assim como versões beta de orientações sobre eventos relativos a processos trabalhistas, publicadas no dia 2/8 e retificadas no dia 5/10. As marcações em verde representam as alterações, inclusões ou exclusões em relação à versão 1.1. Então você pode ir direto nas marcações, tá bom? Isso facilita muito, então bora adiantar aqui, vamos achar as marcações. E olha que tem bastante marcação, tá? Eu vou aqui só pausar em algumas para a gente poder dar uma olhada, para ter bastante marcações aqui, principalmente, por exemplo, a inclusão das informações. Ó, aqui nessa tabela, aqui nesse tópico é o tópico que fala sobre certificação digital, fala sobre os níveis de acesso, né? Quando você cadastra ali uma procuração, você consegue determinar os níveis de acesso. Ele traz uma tabela aqui com relação aos níveis de acesso, grupo preliminar, grupo de rotinas, quais são os eventos que compõem o grupo de rotina. E a alteração teve aqui, que eles incluíram um grupo de processo trabalhista. Vai ter um módulo, inclusive vai ter um módulo para fazer informações de processo trabalhista. Então, se você quiser, por exemplo, cadastrar uma procuração para alguém a ter só acesso à parte de processo, por exemplo, história de contabilidade, história de advocacia. De repente você faz uma parceria com história de advocacia que está antenada nessas mudanças digitais, quer fazer o social diretamente por lá, não sei, pode acontecer, né? Assim como está acontecendo agora com a parte de SST, por exemplo. Você pode cadastrar uma procuração, vai ter um módulo web e eles vão poder acessar para fazer as informações sobre o processo. Vai ser bem bacana. Continuando, bora continuar? Aqui tem que ir passando e a parte e procurar as partes que está destacada, tá? Aqui, achei outra parte aqui. Aqui ele está falando sobre o 13º proporcional, devido no caso de rescisão contratual. Esse tópico aqui ele fala sobre as orientações sobre o 13º salário devido aos trabalhadores do regime geral. E aí eles incluíram um textinho aqui falando sobre o 13º salário proporcional devido em rescisões contratuais, a apuração da contribuição previdenciária CP, aqui no manual é contribuição previdenciária, tá? E imposto de renda é feita com base nos valores informados no evento de desligamento e o recolhimento ocorre relativamente ao mês em que o desligamento ocorreu. No caso do FGTS, a apuração também é feita com base nos valores informados no desligamento, tá? Isso aqui a gente já sabe que acontece dessa forma, a parte de apuração. E aqui no manual ele traz esse esclarecimento, por quê? Porque aqui ele traz outros esclarecimentos também com relação à contribuição previdenciária, o FGTS por dinheiro da primeira e da segunda parcela. Então o que eles fizeram aqui? Eles acrescentaram uma orientação de como é que fica essas contribuições quando tem a rescisão. Basicamente é isso, tá? Aí, pessoal, quando você estiver estudando, você vai tentando deduzir isso, né, na parte prática. Poxa, mas na parte prática, como é que funciona isso? E se faz sentido para ti ou não? Se não fizer sentido também, uma das formas de você estudar o manual é estudar eventos que fazem sentido. Por exemplo, eu não atuo com órgão público hoje, então os eventos de órgão público eu não estudo. Eu vou mais nos eventos que eu utilizo com empresas privadas. Então, o pessoal que é de órgãos públicos já tem que dar mais atenção para os eventos de órgão público. Eu não preciso estudar todo o manual, certo? O manual ele é dividido basicamente em, eu acho que é 2 ou 3 partes, tá? Deixa eu só voltar aqui, só me dar esse bizu aqui para vocês. Ó, o manual ele é dividido no capítulo 1, que traz informações gerais, inclusive, aqui no canal do YouTube você vai encontrar uma playlist com mais 56 aulas só desse capítulo 1 aqui, ó. Eu gravei cada tópico desse em aula, tá? Informações gerais, orientações que já foram publicadas. Depois, no capítulo 2, ele vai tratar sobre as orientações, algumas orientações específicas sobre regras de layout. Então, como ler layout, como os layouts são estruturados, o que é regra de validação, etc, etc, etc. Uma introdução mais técnica, tá? Para depois eles entrarem no capítulo 3, que é para falar de cada evento detalhadamente. Essa orientação aqui sobre documentação técnica é para você aprender a saber ler um layout do E-Social. Por exemplo, um layout do S1000. Ali no manual ele traz orientações de o que funciona cada linha dessa, o que é cada campo, quando é obrigatório, quando não é, beleza? Muito bem. Aqui no capítulo 3 ele vai trazer o detalhamento de cada evento, detalhado quais orientações vão ter em cada evento, tá bom? Bora avançar então? Bora voltar lá onde a gente estava, que era falando sobre o 13º salário. Na verdade a gente tinha passado do 10º, né? A gente já estava falando no tópico de sem movimento, que teve uma alteração também no texto. A outra alteração que teve aqui, que eu vi, foi a inclusão no texto ali na parte de sem movimento, tá?
Aqui traz a orientação de quando é obrigatório fazer envio de sem movimento. E aqui eles incluíram aqui que o MEI e os fundos públicos especiais e tais naturezas ali são desobrigados de informar a situação sem movimento, exceto quando já tiverem enviado 1299 com movimento no período anterior. Então, o MEI só é obrigado a fazer sem movimento, caso ele vinha tendo movimento, aí para de ter movimento, ele é obrigado a fazer a primeira competência que ele está nessa situação, tá? Até porque precisa fazer esse CTF-Web também. Então, meio que eles andam juntos, essas duas obrigações. E aí, vamos avançar aqui, porque, pessoal, tem muita alteração, mas tem umas 3 aqui pontuais que eu queria passar com vocês, tá? Aqui, ele fala sobre a inalterabilidade dos cálculos totalizados após a recepção dos eventos. Ou seja, os eventos eles não vão ser alterados ou sensibilizados após o fechamento. Então, eu fiz o fechamento da folha, se eu fizer qualquer alteração nos parâmetros, o que já foi totalizado não vai ser sensibilizado. Eu preciso fazer, ver as regras, se preciso reenviar, preciso retificar, enfim, para poder eles serem sensibilizados. E aqui ele vai falar sobre a alteração na tabela S1005, na tabela S1020, caso essas tabelas sejam alteradas, alteração de KENAI, na S1005. Se houver, ele está falando aqui que você não precisa reenviar as remunerações, por exemplo, só reabrir, você alterou a S1005, reabre e fecha a folha, ele vai ser sensibilizado, tá? Basicamente é isso. Quer dizer, não há necessidade de reenviar os eventos periódicos. Só ele dá um exemplo aqui, beleza? A mesma coisa, ele vai falar aqui, sobre lotações tributárias também. Caso a empresa crie uma nova lotação, já depois que a folha já tiver sido fechada. Nesse caso aqui, além de você enviar o 1298, é necessário retificar os eventos de remuneração. Por quê? Porque esses eventos é que levam esse indicativo de lotação. Então, se você alterou a lotação tributária, você vai ter que retificar as remunerações para ele considerar a nova lotação que você indicou. E aí você depois fecha, tá? Basicamente é isso, ele traz um exemplo aqui. Então, o texto ele é bem intuitivo, assim, como eu falei, a linguagem, eu sei que o professor Luiz trabalha com manual, deve ter mais gente que trabalha com manual também, Luiz Medeiros e companhia aí. E eles têm feito um texto bem legal, de fácil compreensão. Olha só, esse aqui é um ponto importante também, que é uma alteração nas obrigações de SST. Essa tabelinha aqui é a tabela que você verifica, se aquele empregado que você tem, ele é obrigado a informar algum dos eventos de SST. Teve uma alteraçãozinha aqui na estrutura da tabela com relação às categorias que começam com o início 7. Então, se faz sentido para você olhar. Nesse caso aqui, os eventos são facultativos e só o 2240 vai ser obrigatório para essas categorias aqui. Então, se faz sentido para você dar uma olhadinha, dá uma olhada, verifica a categoria, verifica se mudou alguma coisa aí para você, tá? Pessoal, tem teve muitos tópicos alterados, então se eu fosse ver aqui, um a um, a gente ia ficar quase uma hora aqui, tá? Mas eu ainda vou passar alguns aqui. Esse alerta aqui é com relação aos produtores rurais. Essa orientação aqui, ela já tinha sido publicada separadamente. Ela trata basicamente do conceito, dos tipos ali de produtores rurais, trata dos conceitos, o que é, por exemplo, produtor rural, pessoa física, o que ele é? Como é que é feito o parâmetro? Eles tiveram esse cuidado de fazer aqui o parâmetro no S1000, na 1020, na 1260 de comercialização, isso é bem bacana. Então, se você atua com produtores rurais, dá uma olhadinha nesse tópico. Essa aqui é uma orientação que já tinha sido publicado antes, tá? Está só sendo incorporada aqui no manual, beleza? Eu não lembro se eu cheguei a fazer vídeo aqui no canal, mas quem atua com produtor rural, agroindústria, produtor rural PJ, vai dar uma olhadinha aí, que eu acho que é interessante. Segurado especial. Teve a inclusão, aqui a gente vai começar a entrar no S1000, tá? Estou aqui no S1000, teve uma alteração aqui no S1000. Assumir o cadastro da empresa, que foi a inclusão do indicativo de PIS sobre folha. Então, eles vão incluir ali o indicativo de contribuição do PIS sobre folha. Por exemplo, condomínios têm PIS sobre folha. Acredito que igrejas também, entidades sem fim lucrativo, uma coisa assim, são aqueles que se quadram conselhos de classe, etc. Eles têm contribuição de PIS sobre folha. Então, foi incluído o indicativo ali no S1000. Quando você marca esse indicativo, ele já vai gerar as informações para a DCTF-Web, por onde vai ser recolhido no futuro via DARF, tá? Como eu falei, para quem gosta de estudar social, é bom dar uma olhadinha, dar uma lida, arrumar um tempinho aí. Teve uma alteração aqui também com relação à tabela de afastamento, vinculando um código tipo de afastamento com a rubrica que vai transitar o valor. Então, a licença maternidade no afastamento teve uma alteração aqui no indicativo do imposto de renda. Por exemplo, eu acredito que a empresa que vai pagar esse valor aqui,
Está falando aqui, ó, os códigos de incidência serem adotados em relação a empregados vinculados ao regime geral de previdência social em função de motivos de afastamento, referente à licença maternidade, são descritos no quadro adiante. Então, se a empresa vai conceder licença maternidade, vai transitar uma rubrica ali, e aqui ele está trazendo os parâmetros de acordo com o tipo de licença. Então, o que teve a atualização foi o indicativo 20, lá no afastamento 20, que é o afastamento temporário por motivo de licença maternidade para cônjuge sobrevivente em decorrente de adoção ou guarda de criança. O indicativo 9 é o do imposto de renda. Foi alterado aqui o código do imposto de renda desse indicativo. Basicamente é isso. Software de folha acabam fazendo, né, essa atualização automática para quem tem tabela padrão, tá? Nós avançarmos aqui nesse conteúdo, você viu que é bastante coisa. Eu queria pedir para você que não é inscrito se inscrever aqui no canal. A sua inscrição é muito importante porque ajuda, apoia, claro, você se inscrevendo aqui, dá a entender para mim que você está apoiando a geração de conteúdo aqui do canal, além de mostrar para o YouTube, para a plataforma, que esses vídeos são relevantes e vão ajudar outras pessoas iguais a você, tá? Então, para aí alguns segundinhos, você vai clicar no botão de inscreva-se. Vamos continuar? Teve aqui uma informação também sobre adicional de salubridade pago a gestantes, utilizar a rubrica de natureza 1202, adicional de salubridade no campo de contribuição de incidência, aqui, né, contribuição previdenciária, preencher com os códigos 11, 12 ou do 1559, conforme for o caso haja tributação. Aí você analisa, né, e vai promovendo as alterações aí, beleza? Pessoal, tem muita coisa aqui. Agora que eu estou na página 100, sobre os eventos de remuneração do regime geral de previdência social, 1200, teve uma alteração no texto aqui, ó. Inclusive, trocando ideia com os colegas, até ficou meio esquisito esse texto aqui, não sei se é isso mesmo. Havendo desligamento do empregado, trabalhador temporário, diretor não empregado com FGTS, do primeiro ao quarto dia do mês. Ele está dizendo aqui que o envio da remuneração deste trabalhador relativo ao mês anterior ao desligamento deve ocorrer até o 10º dia seguinte ao do desligamento. Tá, entendi. Basicamente o que ele está dizendo aqui é que se o trabalhador que tem direito ao FGTS, ele for desligado até o dia 4, você tem mais 10 dias para enviar a remuneração do mês seguinte, que é o prazo limite é 15 dias, né, para você entregar essa remuneração. Basicamente é isso. Então, se ele foi desligado no dia 4, com mais 10 dias vai dar ali o limite de 15 dias. Então, botou um limite ali. Tá? Você não pode entregar no dia 15, porque ele foi desligado antes. Você entendeu que você tem que antecipar a entrega? Basicamente é isso, tá? Pessoal, tem muitos detalhes. Eles vão incluir aqui, ó, informações relacionadas à RRA. Traz exemplos, tá? É bem intuitivo. Esse ponto aqui é interessante, ó, a remuneração que ocorreu no mês em que o empregado foi transferido, ele pode ser pago tanto pelo sucessor quanto pelo sucedido, ou parcialmente por ambos, né? Trabalhou 15 dias num e 15 dias no outro. Esse aqui paga 15, esse aqui paga 15. Não, o sucessor quer pagar tudo, ele paga tudo. O sucedido quer pagar tudo, então paga tudo, não tem problema, tá? A remuneração do empregado relativa ao mês que ocorreu a transferência pode ser prestada tanto no sucessor quanto no sucedido ou parcialmente em ambos. Tem mais coisa aqui, gente, que não falta aqui é informação. Teve bastante inclusão de informações de imposto de renda, por exemplo. Ó, esse tópico aqui fala de imposto de renda, ainda não é evento de remuneração ainda. Indicativo de apuração do imposto de renda, traz os exemplos. Essa orientação aqui é com relação a parcelas complementares, tá, que foram apuradas após o fechamento. Teve uma alteração na instituição normativa, trazendo a possibilidade, né, de inclusão de parcelas de períodos anteriores que não foram conhecidas no período de fechamento. Então, hoje, por exemplo, se tem uma parcela que a empresa era devida, que era de um período anterior, aqui eu não estou falando de aumento da database, tá? Mas que era de aumento de um período anterior, a empresa teria que ir lá, reabrir a folha e incluir. A instituição normativa foi alterada, dando a possibilidade de se incluir essa informação no mês que ela foi conhecida, tá? Você vai lá, identifica o mês que ela é referente e tal, e aí você consegue pagar essas diferenças, sem necessidade de estar reabrindo o período anterior, porque não precisa mais, já é digital. Quando você enviar para a social, para a DCTF Web, se tiver que calcular algum encargo, o sistema vai acabar calculando algum encargo sobre esse atraso, etc. Mas você não precisaria ficar reabrindo folha. Então, teve essa normativa que trouxe essa possibilidade de pagamentos referidos a apurações anteriores, e o layout ainda vai ser adaptado para fazer isso. Enquanto ele não é adaptado, vai ser utilizado o campo lá onde é informado os acordos e conversões, né, os complementos. Isso aqui é uma alteração que já tinha sido publicada também, que foi incorporada aqui. Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre. Aqui ele continua falando sobre RRA, tá? RRA é rendimentos recebidos acumuladamente. Ele é utilizado para fazer a apuração de imposto de renda de verbas que eram de anos anteriores. O que era de ano anterior, diferença, etc, que você está recebendo nesse ano, para a apuração de imposto de renda você tem que fazer o RRA. Então ele está trazendo aqui já orientações, como imposto de renda, a parte está vindo já para a social,
está trazendo orientações e exemplos de como proceder nesses casos, tá? Então, se você tem interesse em olhar, são muitas coisas, muitos detalhes, mas tem bastante exemplo. De novo, RRA. Então, bora avançar que eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Aqui, ó, no evento de admissão, teve uma alteração também na descrição aqui com relação ao preenchimento de salário, tá? Vamos achar aqui, ó. Salário contratual. Ele vai falar aqui, ó, caso o declarante tenha necessidade que conste lá na CTPS digital do empregado, ele deve informar no campo de observações lá do layout, tá? Então aqui o salário contratual, eu tenho a possibilidade de informar o salário fixo, o valor do salário contratual do trabalhador, considerando a unidade de pagamento, mensal, quinzenal, etc. Não devem ser computados eventuais adicionais recebidos. Então ali só tem que ser o salário fixo mesmo, a base, tá? Tanto de hora, mensal, quinzenal, etc, etc. Não deve compreender ali outros adicionais que ele recebe, adicionar tempo de serviço, gratificação de funções, outras gratificações, outros adicionais, adicional noturno, por exemplo. Caso você tenha necessidade de que esses valores apareçam lá na CTPS digital, quando o empregado visualizar, você vai preencher essa informação lá no campo de observações, que tem lá no layout, e provavelmente o teu software de folha vai adaptar para que você inclua essa informação, tá? Basicamente é isso. E aí é sempre bom estar acompanhando as lives do software de folha, que sempre que tem essas novidades, eles desenvolvem, né, as aplicações e eles já apresentam para os clientes. Ó, tem essa situação aqui, para você informar esses adicionais, por exemplo, que compõem a remuneração do trabalhador para aparecer na CTPS dele, etc. Aqui tem o indicativo de cota, do PCD, ainda falando sobre o evento, né? E por aí vai, tem bastante coisa aqui, gente. Então, para a gente já ir para os nossos finalmente, eu quero adiantar um pouco aqui para a gente falar do processo trabalhista que foram incluídos aqui e uma tabela que tem no finalzinho, aí a gente finaliza o nosso vídeo, tá? Ó, se tratando de processo trabalhista, o evento 2500 foi incluído aqui mais texto sobre, tá? Então foi incluído aqui bastante coisa sobre processo, unificação de vínculos, que é o evento 2500, né? Então trouxe bastante coisa aqui relacionada a processo trabalhista, tá? Você que está estudando sobre processo trabalhista, é bom dar uma olhadinha nesse texto aqui. Ele fala sobre como é que é feita a apuração, né, das contribuições, contribuição para o FGTS, contribuição para o imposto de renda, como é que faz a apuração das bases de cálculo, da remuneração conforme o processo, né, para que você possa fazer as informações. Então esse tópico aqui anterior, por exemplo, ele falava para fins previdenciários, como é que é feita as bases que vão ser informadas no evento. Vão ser prestados tanto na social quanto na GFIP, né? Está na fase de transição. Então ele traz as orientações aqui com exemplos, né? Aqui para o FGTS, foi incluída a parte de FGTS aqui, então ele vai trazer aqui como é que você vai, né, verificar as informações. Esse ponto aqui é importante, ó. Enquanto o FGTS digital não foi implantado, mesmo que havendo a prestação de informações das bases do FGTS nesse evento, o empregador deverá recolher o FGTS por GFIP no código 650 ou 660. Qual é a diferença do 650 para o 660? No 660 não há reconhecimento de vínculo, no 650 há reconhecimento de vínculo. Muito bem, então ele traz aqui os exemplos. Você que vai atuar com processo trabalhista, acredito que é uma boa oportunidade para quem trabalha com consultoria para ganhar uma renda extra. Para a gente finalizar, tem uma tabela aqui no finalzinho que eu achei muito bacana que eles incluíram, que é uma tabela comparativa dos códigos de categoria da CFIP por a social. Achei muito bacana mesmo. Tabela correspondente aos códigos de categoria da CFIP, da GFIP para a social. Então, quem é categoria 1 de empregado lá na CFIP, né? Aqui da social ele pode ser 101, 410. Quem é na categoria 2 lá na CFIP, ele pode ser 201 ou 202, que é a tabela de categorias da social. Então, ele faz aqui um quadro comparativo. Achei muito bacana. Então, se você tem interesse e curiosidade também de olhar, dá uma olhadinha aí, tá? Pessoal, isso aqui foi só um geralzão para mostrar para vocês onde é que vocês baixam o manual e até para mostrar para vocês também como é que eu olho às vezes também quando tem novidade, eu sempre baixo. É sempre bom você ler quando é publicado, porque depois vai acumulando, depois tem tanta coisa para você ler que até desanima, né? Então, saiu uma atualização, saiu uma alteração, vai lá, dá uma olhadinha, dá uma lida. Faz sentido? Eu trabalho com esse evento, eu vou dar uma olhada aqui, o que mudou? Está destacado de verde, só é ler, tenta interpretar, faz sentido, tenta trazer para uma aplicação prática, etc., para ver se faz sentido para você, tá? Então, eu sempre recomendo, eu tenho feito vídeos aqui no canal, sempre que está sendo atualização do manual. A última que teve foi bem pontual mesmo, foi 1 ou 2 tópicos assim, você lia ali em 30 minutos, você lia. Aqui a gente está quase já com 30 minutos de vídeo e a gente conseguiu passar aqui pelos principais pontos, mas se você quiser se aprofundar mais,
O manual ele é um importante aliado de quem trabalha no departamento pessoal e quem trabalha com a social. Muitas dúvidas que chegam aqui na consultoria ou eu respondo nas redes sociais, a pessoa poderia ter achado no manual, tá? Por incrível que pareça. A resposta está no manual, está bem detalhado. Então, é sempre bom você mesmo ir atrás da informação, tentar entender. Aí, se você não consegue, aí sim você pergunta de alguém que sabe, que está mais, né, aprofundado no tema do que você. Então, tenta primeiro entender, ler sobre o tema, que é assim que você constrói conhecimento, tá? Então eu vim aqui com esse vídeo trazer essa atualização, dizer que tem manual novo, tem alteração para você dar uma olhada. Foco aqui em processo trabalhista, tá? Dá uma olhadinha, foi prorrogada e já saiu a prorrogação. Deve entrar lá só no mês 4, então você ganhou mais um período aí para olhar. Processo trabalhista é uma boa oportunidade de você ganhar uma renda extra, tá? Principalmente quem trabalha com consultoria, contabilidade, pessoal da área de direito, como vai ter um módulo simplificado, né? Vai ter um módulo simplificado, vai ter um módulo adicional para processo trabalhista. Não vejo por que vocês não fazerem essa informação diretamente também pelo escritório de advocacia, incluir isso no serviço de vocês, pode ser também uma possibilidade, tá? Tudo é possível, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, espero que tenha feito sentido para você. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar o seu like e eu vou deixar o link do manual aqui abaixo para você baixar, tá? A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!